pessoal, hoje o nosso encontro é voltado para a mentoria mesmo, né? E logo de cara eu gostaria de abrir para vocês trazerem os pontos de vocês, as dificuldades do dia a dia, né? Para a gente trabalhar aí um apoio com vocês, estratégias para a gente ser do outro lado melhor, né? Ou dicas enfim, de literatura, ou qualquer outra coisa que faça sentido para vocês, que vocês estejam precisando, tá? Caso negativo, vou puxando temas aqui para a gente conversar. Tá, tinha uma questão que eu queria puxar. Eu não lembro mais qual foi o conteúdo, mas eu fiz uma pergunta num dos vídeos, que acho que foi de uma mentoria anterior, que acho que faltou, se não me engano, o ponto positivo do monolito. Deixa eu até perguntar aqui, que eu achei que tinha ficado pela metade o conteúdo, mas não. Deixa eu ver Faltou se eu falar dos pontos encontro. positivos do monolito. Ou não existem mesmo. Teve Então, um. não existem muitos, tá, pontos positivos do monolito. O monolito ele é útil para várias coisas, tá? Uma aplicação monolítica, ela, por exemplo, ela é mais performática. Tá, aqui, encontrei aqui, ó. O vídeo vai somente até parte dos pontos fortes do monolito. Os pontos fracos não foram abordados. Aí tu comentou, nesse conteúdo não conseguimos falar sobre os contras em tempo hábil. Podemos falar no nosso próximo encontro. Então, faltou os pontos fracos do monolito. Fracos. Os pontos fracos, principalmente do monolito, eu acho que é legal a gente colocar o contraste, né? O que a gente tem de forte no monolito, mais forte. É muito mais simples de você dar manutenção numa aplicação que ela é monolítica, né? Porque Uhum. está tudo em um único lugar, né? Hoje eu trabalho com monolito, né? É, Legal. um monolitão, e tem uns microlitos em volta. Mas é o meu dia a dia, assim. Eu Acaba sendo conheço, mais fácil, né? De sim. fazer uma manutenção ali, É, o desenvolvedor abrir na máquina dele, ainda, rodar. ainda mais quando a demanda do produto é mais ou menos estável, né? Não é um negócio que pode ter um pico absurdo em um momento, né? Talvez hoje, assim, numa Black Friday, por exemplo, nosso produto ele aguenta sem ter que ampliar a infraestrutura, né? E é É, monolítico. é monolítico, pode ser que já está superdimensionado o ano todo, né? Ou realmente assim, ele lida bem com isso, sabe? Claro que se fosse microserviços, alguma coisa mais dividida, assim, talvez poderia estar reduzindo um pouco o custo, mas aí Sei não, viu? entra, não? Porque assim, ó, acaba sendo uma grande ilusão isso, né? De você falar assim, poxa, eu vou diminuir custos com microserviços. Não vai, né? Pensa no seguinte, vou trabalhar com microserviços. Para quê? Para colocar ali alta disponibilidade, provavelmente, né? Eu tenho vários microserviços, eu consigo escalar horizontal, vertical, então vou ter alta disponibilidade, né? Para conseguir manter e alterar um pontinho só, então aumentar o meu time to market, né? Aliás, reduzir, né, o time to market. Conseguir trabalhar com mais pessoas. Escala também, né? Tanto vertical quanto horizontal, como a gente falou. Da posição. E, então, só um pontinho. Então, essas coisas são o que fazem a gente ganhar ali com microservices. É para isso que eu vou para essa arquitetura, tá? Se eu vou para uma arquitetura, você fala assim, putz, monolito, eu vou economizar eu vou gastar mais com infraestrutura. Não necessariamente. Você consegue também publicar um monolito em containers, por exemplo, né? Uma aplicação mais pesada, containers, é possível, né? E nesse contexto, o que vai acabar acontecendo? Se a nossa aplicação ela tem um processamento pesado aqui interno, e principalmente, né? E eu consigo colocar ele em várias máquinas, em vários containers, não necessariamente eu vou gastar mais, tá? Porque não necessariamente ele consome tudo o que cada container iria consumir, por exemplo. Se você coloca vários microserviços em vários containers, cada container tem uma mini imagem ali. Tudo bem, dá para usar Strash também, mas cada container ali em geral tem, né, uma micro virtualização ali dentro que consome recursos, tá? E bem ou mal você vai precisar de uma máquina lá por trás para um cluster de Kubernetes, por exemplo, tem que pagar por isso também, né? Então tem a complexidade desses elementos, tem eles se falarem. Então tem uma série de pontos que fazem com que não necessariamente a gente tenha
um custo, né, menor quando a gente está falando. Eu diria que sempre vai ser maior, difícil você. Eu já fiz aplicações monolíticas, botar aspas nisso, que em duas máquinas ali, nasceu com uma VMzinha de $5 e rodava super bem. Vai botar isso em microserviços para ver se roda, não roda. E era uma aplicaçãozinha aí até que grande. Tinha bastante coisinhas ali. Suportava um volume bacana de usuários também. Tá? Então, do microserviço, a gente pode entender que principalmente é uma aplicação que vai estar mais preparada para aguentar uma demanda maior, né? E não tem nada a ver com custo, assim. O Você tem monolito, que botar um maior e coloca maior nisso, né? Uhum, Quando a gente está falando realmente de muito volume, né? entendi. Realmente de muito volume. Milhares ali de usuários simultâneos. Aí sim. As aplicações modernas, antigamente, vamos lá, antigamente a gente sofria um pouquinho com isso. Se ali o .NET normal, o Java, né, não o Core, né, que é o .NET Core, ele já foi remodelado mais ou menos na linha do Node.js. Né? Depois que saiu o Node.js, que é uma tecnologia não bloqueante, ele não é multithread, que é um problema dele, mas ele é não bloqueante. Com ele, a gente já conseguia ter ali com uma maquininha mínima muitos usuários trabalhando, processando. Um pouquinho antes dele era a época do Twitter ali, PHP, né? Que eu acho que o Twitter era feito em PHP. Não sei se ainda é, mas era. E toda hora ficava fora do ar, porque tinha vários servidores com instâncias dele, sobrecarregava, caía, não aguentava, né? Então, isso aí é o que acontecia nesse modelo, e não é nem o modelo, não era nem as máquinas que rodavam, mas era o modelo computacional vigente, né? O padrão vigente era um trabalho. Não sei se vocês já viram aquele modelo de controle, né? Tem, inclusive, quando a gente fala de inversão de controle, é onde está o ponteiro de memória em função da linha que está sendo executada do teu código, né? Do assembly compilado ali. Ele vai executando linha a linha e tem um determinado momento que ele para aqui, pula para um outro ponto, que é um subsistema, uma subrotina. Depois, quando chega no final, ele volta, pega o dado do registrador, volta para aquele ponto. Né? Inversão de controle faz com que você consiga sair desse ponto, vá para um outro, né? Mantendo essa dependência ativa e consegue trocar esses controles de um lado para o outro, sem ter uma dependência forte entre eles. Né? É o que a técnica, no final das contas, falando lá no nível binário, né, faz. Mas vamos lá. O grande ponto funcionava para ficar mais fácil, né? Era uma linha sequencial. Se eu tivesse um determinado ponto aqui, uma pausa para executar uma operação lá do outro lado, numa conexão com um banco, por exemplo, eu ficava preso, meu processador ficava aqui preso. Então, qualquer outra coisa que entrava concorrendo comigo, multithread, por exemplo, ou dentro da minha própria aplicação, né, tinha uma outra requisição, se ela não fosse multithread, né, que abria uma outra thread de processo com outro controlador com pontinho marcando linha a linha de execução, esse aqui estava preso. Esse processo estava preso aqui. Preso. Né? Tinha que ter uma outra thread, outra thread, outra thread. Tem 10 threads, é o que tinha na época, no máximo. Deu as 10 threads, o sistema está parado. Ninguém mais consegue fazer nada. As 10 aqui estão tentando conectar no banco, o banco está demorando para responder. Tem que esperar as 10 responderem para conseguir colocar outra. Vai engargalando, vai enchendo, dá um overflow, né? Estoura a capacidade de memória, a aplicação cai. É isso que acontecia antigamente. O Node, que acho que foi a primeira não bloqueante, não tenho certeza se foi a primeira, mas pelo menos das que eu conheci foi a primeira, né? Ele chegava nesse ponto, o que ele fazia? Ele deixava um registrador aqui para quando voltasse a resposta, né? Ele continuar daquele ponto. Então ele soltava a thread. Ele ia até aqui, tem um pontinho preso, solta a thread, daqui a pouco eu volto para ver se ele respondeu ou não. E aí, depois de um determinado tempo, ele pegava aquele registrador e via se tinha resposta. Se tinha, ele continuava. Então, o meu mesmo processador, ele não ficava em idle ali, esperando vir o retorno. É isso que é a tecnologia não bloqueante. Só que você ficava precisando ali de um callback, tinha que programar isso, né? Para ter essa validação se teve a resposta ou não do outro lado, né? Então, trouxe complexidade para a programação. Só que
liberou muito, né? Então, uma aplicação em Node.js, por exemplo, usando o conceito certinho, a gente destrói isso com a sync await ali, a gente acaba ficando. O código parece o código antigo, né? Por isso que eu até prefiro botar o callback ali mesmo. Eu só falar, putz, que é callback real e tal. Mas é o jeito que o negócio funciona. Até acaba ficando mais fácil de você visualizar a ida e volta, né? Quando você começa a pensar em como está acontecendo lá por trás. Mas o async await dá essa impressão de código convencional, estruturado, né? É isso, basicamente a gente teve uma evolução tecnológica que já possibilitou mais resposta de máquina, né? Um volume muito maior do que a gente tinha antes. Assim, se a tecnologia fosse a mesma antiga em microserviços hoje, ia precisar de muito mais microserviços, muito mais. Ia consumir muito mais recursos de infra, tá? Porque ia ter um monte de bloco. Beleza? Consegui responder essa? Sim, consigo, sim. Obrigado. Boa, estamos juntos. Vamos lá, Miriam, tô com a mão levantada, manda lá, Miriam. Boa noite. Estava demorando, né, professor? Que isso? Então, essa semana, alguns desafios que me foram passados, eu estou quase bugando, porque eu li tanta coisa, eu assisti seus vídeos, eu estava até vendo alguns materiais seus sobre alguns requisitos não funcionais. Qual é o desafio? O desafio é entender por que que eu faço uma decisão de compra ou eu decido construir. Eu estava assistindo aquele seu vídeo, eu estava, acho que assistindo a terceira vez que ele está, né? Legal. Que você fala, né, de criar ou comprar, né? Eu também dei uma olhada nos templates, mas eu não achei. Aí eu fui procurar outras fontes. Aí o que que eu percebi? Eu percebi que a decisão tem muito a ver com custo-benefício. Então, Sim, e aí, assim, eu não olhei só compra de software, eu olhei no geral. Compra ou aquisição. E aí o que que eu percebi? Que tem muito relação com o custo, tanto na hora de eu entregar a solução, independente do que ela for, né? A gente está falando de software, mas independe, e a manutenção disso depois. Então, assim, se eu construir aquela solução, eu vou ter que, vou ter que ter as pessoas, né, que conheçam daquela tecnologia, que vão manter por tanto tempo, e eu vou observando esse custo ao longo do tempo. Se eu sim. adquiro uma solução, eu tenho que fazer o mesmo cálculo para ver, né, como é que é isso. Aí ele fala também que eu tenho que acompanhar, eu tenho que olhar vamos dizer assim, vou chamar de quadrante mágico, né? Se eu vou fazer se eu vou, quando eu for tomar essa decisão, eu tenho que olhar para ver quais são as soluções, né, que estão se apresentando no mercado, né? E aí, assim, quais são os diferenciais? Eu preciso enxergar aquilo que eu preciso na minha empresa, quais os requisitos funcionais que eu preciso, requisitos funcionais e não funcionais que eu preciso atender, conseguir fazer comparação entre essas soluções. E aí o senhor fala também sobre a questão de o hype, né, o risco do hype, né, de a gente tomar um certo cuidado com soluções muito inovadoras que não foram muito testadas, né, que às vezes é um risco, né, você pegar aquela solução e ela não dá conta do recado, né, não tem capacidade, não entregar aquilo que ela promete, né, não ter sido testado. Bom, aí beleza. Aí quando eu chego no momento que eu decido que eu vou comprar, eu preciso olhar para os requisitos não funcionais. E aí eu olhei o seu material, olhei aquela tabela, né, usando muito seu material essa semana. E lá naquela tabela tem alguns requisitos, mas hoje a gente estava estudando um outro livro, como que é o nome do autor? É um que tem um passarinho. Tem vários que tem um passarinho. Passarinho. Como é que é o nome dele? Jorn. Poxa vida, eu esqueci o nome do livro. Mas aí o livro ele traz alguns outros requisitos não funcionais, outros requisitos arquiteturais que não estavam previstos lá no seu material. Aí eu não Tá. sei. Eu queria fazer uma pergunta. Mais uma pergunta, né? Se Claro. aquele, se aqueles requisitos arquiteturais que estão lá, eles poderiam ser um direcionador para eu saber, e penso assim, independente de eu estar adquirindo uma solução ou construindo, eu tenho alguns requisitos arquiteturais que eu tenho que atender. Eu tenho Me dá um NMSE, exemplo. Me dá um exemplo. eu tenho que atender disponibilidade em NMSE,
eu tenho que atender a questão de compliance, LGPD, Bacen, né? Tá. Então, o Bacen, por exemplo, diz assim, serviço relevante. Então, quando você está falando de serviço em nuvem, por exemplo, né? Aí o provedor vai ter que ser local ou o provedor pode ser em outro país. Eu tenho risco geográfico. Então, tem uma série de questões que eu tenho que considerar em função do meu negócio, em função do tamanho da minha empresa, em Sim, função do dinheiro que eu tenho para gastar, e o dinheiro também pode direcionar o tipo de compra. Se vai ser um SaaS ou se vai ser uma solução que eu vou ter nos meus próprios servidores, vamos dizer assim. perfeito. Assim, isso é bem alto nível, tá, professor? Mas, assim, eu queria saber se a direção está correta. Então, o que que eu costumo fazer, tá? Por isso que a gente, até na versão nova lá do ArcLight, a gente tem o requisito mais importante, né? Você tem que olhar para essas coisas todas, tá? Começa pelo mais importante de todos os seus requisitos, né? Uhum, Variável arquitetural. Você falou ali de compliance com LGPD, uma variável arquitetural. Não é um requisito, tá bom? Ele até uhum, poderia entrar ali em seguranças, poderia levar ele para segurança. E privacidade, estaria, né? ele estaria compliance ali com segurança, tá? Você falar, pô, ser compliance LGPD. É um requisito ligado à segurança, né? Uhum, Então você poderia falar assim, poxa, é alto porque segurança é o meu requisito mais alto. Mas ele também pode ser uma variável arquitetural. A variável, né, segundo a nossa metodologia ali, é o que eu tenho que seguir. Não é uma coisa que é ponderável, que eu posso optar por uma coisa ou outra. Ele desclassifica, né? Se eu não sou uhum. compliance, tá fora, né, O do escopo. NMSS seria uma variável, então? Nível mínimo de serviço Se exigido. ele é uma coisa determinística, você pode colocar ele como variável. Se ele é alguma coisa relacionada a pode ser, eu vou comparar isso com outras coisas, é uma série de coisas, é um fator que pode me ajudar a decidir, né? Que se eu tiver melhor, beleza, eu posso levar isso para requisitos, tá? Então, e aí sempre vai ter um requisito que ele é mais próximo daquilo. Fala, poxa, usar uma prática arquitetural, DDD, por exemplo, tá ligado à manutenabilidade, tá bom? Ou adaptabilidade. Os dois casos aí funcionam. Arquitetura hexagonal, adaptabilidade. Então, sempre tem algum requisito que um padrão arquitetural, né, vai se encaixar. Questão de custos, variável arquitetural. Talvez você tenha um budget ali, limite. Falou, pô, eu tenho, Uhum. no máximo que eu posso gastar é, sei lá, 50 mil por mês. Tá, beleza, esse é o meu máximo. Como que eu determino qual que é o máximo da minha solução? Eu preciso ver primeiro, se eu for numa arquitetura onde eu vou construir a solução, eu tenho mais controle disso, né? Eu consigo trabalhar que vai ser só custo com infraestrutura, não tem licença, não tem outras coisas. Quando você pega um serviço, né, como serviço, tem uma série de pontos ali que você precisa olhar. Vou dar alguns exemplos, tá? Aqui vai além do nosso conteúdo aberto. Você tem que olhar a variação de dólar ou de euro, talvez esteja comprando em dólar, é risco, né? A moeda pode variar muito e aí vai crescer, aumentar o preço. Né? O Aí seria contrato, né? Se você fez em reais ou... exato, aí você tem que buscar a contratação aderente. Volume, é pago por volume? Beleza, qual que é a minha estimativa de volume que eu tenho nesse cara? Aí tem o risco de subir o preço por volume, mudar os planos, né? E na hora que você precisar ali, ele sair fora daquela zona de preço. E você tem que pagar mais caro ainda, né? Ou talvez tenha esse problema. Então, preço para implantação, preço para capacitação das pessoas, né? O próprio Conhecer a licenciamento pilha, né? mesmo, Tem que conhecer a pilha que ele está usando, tem que conhecer o estilo arquitetural dele, né? sim, a integrabilidade dele. Então, por exemplo, contratei uma ferramenta. Tá, se ela é uma caixa preta, eu não consigo extrair os dados, se eu resolver cancelar ela amanhã, e aí? Como que eu faço? Perdi tudo que eu tinha feito ali dentro? Né? Usei uma ferramenta para modelagem de desenhos aqui, criar diagramas. Usei uma fechada de UEA. Se eu resolver mudar de ferramenta, putz, aí, tá preso. Fez lock-in, né? Então, Uhum. pode ver se você pode fazer o lock-in com ele ou não. E se essa ferramenta for descontinuada, se for vendida?
É um risco imenso que você tem aí. Uma ferramenta core, eu aconselho sempre que você seja mais conservadora, tá? E tente trazer isso mais para o lado de ou construir. Se não for para construir, é legal ter sempre uma carta na manga ali para poder migrar para uma outra ferramenta. E aí é legal você trabalhar com adaptadores aqui, né, no acesso a essa ferramenta, de forma que você consiga, depois disso, substituir essa ferramenta por outra. Mas tem que ter um plano de migração de dados também, tem que ter alguma forma de extrair os dados daquela ferramenta, tá? Se você Uhum, tem essa tranquilidade, isso mitiga riscos, né? Você começa a matar alguns riscos. Esse, eu diria que é o risco mais crítico, é a ferramenta ser descontinuada, enfim, e você precisar mudar dela para uma outra e não ter como, né? Se você mitiga esse problema, já é uma dor de cabeça imensa a menos. Aí é só se preocupar com os adaptadores das suas aplicações para serem flexíveis, né? Você poder substituir por uma outra ferramenta e um plano de contingência para fazer a migração direitinho ali, de uma para outra. Se tem isso nas mãos, metade da sua dor de cabeça em relação a comprar está resolvida. Aí realmente vai variar ali a questão de quanto vai custar tudo isso que a gente falou, né? É, perdoe. A questão de licenciamento, treinamento, implantação, licenciamento, tudo isso, né? Versus eu construir. Tem que colocar isso daí também na linha do tempo, porque o licenciamento ele é perene, vai tendo, não diminui, né? E quando você constrói, teoricamente, se construir direitinho uma engine ali, por exemplo, né? Raramente você vai precisar ficar revisitando, mexendo nela. É lógico, uma coisa que é muito gabaritada, um cache. Você não vai construir um Redis, você vai pegar um Redis, um cache de uma ferramenta assim. Mas é uma ferramenta de integração, por exemplo, que vai integrar um monte de sistemas. Putz, tem suporte a todos os conectores, vai tudo funcionar, como que vai ser cobrado? Eu precisei direcionar, tem um monte de ferramentas de integração. Mas para um dos nossos clientes, eu falei, não, cara, constrói. Só que se você não construir, se não tivesse construído, não tinha entregado. Eles tá no ar hoje rodando, porque construiu. Se não tivesse construído, ia ser uma dor de cabeça imensa. Tá? Então, essa avaliação é legal fazer, tá, Miri? Se você tiver dúvidas, tiver alguma coisa mais tangível ali, putz, tem um limite de valor, tem tal e tal ferramenta, pode mandar lá também para a gente meio que descaracteriza, né? E a gente dá uma trabalhada em cima do case, das suas não, depois premissas. eu preparando, eu mando sim, professor. Eu vou preparar uma ideia aqui, vou minimamente no trabalho passar para o meu gerente, né? E aí eu mostro sim, quero sua opinião sim. Obrigada. Legal, estamos juntos. Mas leva esses pontos como norte, tá? É o que eu faria para tomar uma decisão como essa. Não, a maioria desses que você falou eu considerei. Legal. Teve algum que você não tinha considerado, não? Eu acho que essa questão do dólar não, tá? Risco geográfico, eu tinha considerado a questão da localização do provedor, a questão da disponibilidade, a questão dessa migração, né, de você ter uma visão do as-is para você pensar no to-be também, da Tá, integração, né? Também as questões de vulnerabilidade, também considerei, legal. mas assim, um pouco pelo feeling aqui do que a gente está vendo no curso. Eu não tinha olhado todas as normas, todas as regras ainda, né? Então pode ser que venha alguma coisa a mais. Mas eu acho que eu acho que eu estou conseguindo alinhamento e eu estou bem feliz. Que bom, que bom. Bom, É importante você separar também o joio do trigo aí, tá? Os requisitos mais importantes, o que é mandatório, se não tiver aquilo ali executado, atendido, tá fora. Então você já consegue ir separando, né, tirando fora players ali que não vão fazer sentido para você, tá bom? Separa isso também, isso é importantíssimo. Beleza? Manda lá, Bruno. Bruno tá com a mão levantada também. Tá me ouvindo aí? Estou sim, Bruno. Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, 100%. Cara, É só arroba. eu 100% cheguei. nosso. Tá certo. Eu cheguei a te acionar no WhatsApp, né? Aí você pediu para deixar aqui pra mentoria. Tranquilo. Cara, a minha situação é a seguinte: eu gostaria de sei lá, um conselho seu, uma dica, enfim. Claro. Como eu posso fazer para
voltar para a área de arquitetura, né? Hoje eu estou com 36 anos, eu comecei a trabalhar com programação, mais especificamente com 21. Trabalho na área de TI, né? Comecei com montagem e manutenção ali nos meus 17, 18 anos. Trabalhei como programador até os meus, deixa eu ver aqui, 32, se não me engano. Aí eu fui para a área de arquitetura. Só que aí tem uns detalhes, uns pormenores aí. Eu fui para a área de arquitetura não porque eu queria. Na verdade, eu fui mais por causa de grana, né? Minha vida me levou a isso, precisei de dinheiro, foi uma oportunidade que me ofereceram. Falei, eu vou. Fui. Beleza. Assim, não vou, né, não vou mentir, eu sempre tive curiosidade de entrar para a área, mas, sinceramente, era mais por questões de, sei lá, eu via o brilho do cargo, vamos dizer assim, mas, sinceramente, nunca ficou claro para mim o que um arquiteto fazia. Mas, mesmo assim, eu fui. Assumi. Hoje, estudando com você aqui, eu vejo que, cara, eu não fazia nem metade das coisas que você ensina aqui, entendeu? Consegui ajudar, de certa forma, por experiência mesmo, né? Aí foi mais para aquela questão que você fala de cicatrizes mesmo, né? Então você vai aprendendo apanhando, então tinha coisas assim que a gente ajudava, conseguia ajudar, né? E eu tive um trabalho, né, nessa primeira empresa assim que eu subi de programador para arquiteto, eu tive um trabalho relevante, no caso, eu tive um resultado, vamos dizer assim, que aconteceu o seguinte, a empresa, ela sofria muito com prestação de serviço. A empresa, ela só tinha back-end, ela não tinha front-end, né? Então ela tinha que vender os produtos dela e ela sempre recorria a prestadores, né? E a falha de comunicação entre a empresa e os prestadores era muito grande, muito grande. Isso era uma dor muito grande para a empresa. A empresa queria fazer uma coisa, quando via lá no final saía outra. Era sempre assim, a história era sempre a mesma. E aí, com pouco tempo na área de arquitetura, né, essa empresa ela sempre dava uma festa por ano. E aí apareceu um rapaz do marketing lá, ele que organizava o evento e tudo mais. E aí ele apareceu lá na fábrica lá, né, no salão lá da gente. Foi lá chorar as pitangas dele lá, dizendo que era muito difícil organizar festa, porque tinha que fazer sorteio, não tinha como organizar isso, não tinha como gerenciar as pessoas que entravam, que estavam na festa, as que foram convidadas, não sei o quê. E aí eu fui lá e falei, cara, me conta aí um pouco aí do seu problema. Aí ele foi lá, contou, não sei o que lá, falei, tá bom, ó. Eu, me dá 3 dias. 3 dias eu vou trazer alguma coisa aqui para você e você me disse se serve para você. Aí eu fiz. O que eu fiz? Eu fiz a coisa mais simples do mundo. Eu fiz um arquivo estático, eu hospedei no S3, uma telinha HTML responsível. Só isso. E mostrei para ele. E aí tinha lista de convidado, ele conseguia marcar, sei lá o que. Cara, ele apaixonou por aquilo, a gente foi para a festa e a aplicação foi sucesso. Resultado: a diretoria da empresa, não é uma empresa muito grande, tá? A diretoria da empresa adorou a solução e falou: eu quero isso nos nossos portais. Agora a gente vai ter um portal desse jeito aí que vocês fizeram aí esse negócio aí. E aí sim, a empresa não tinha cloud, não tinha nada. Era tudo on-premise, ficava tudo na Argentina lá e tal. E aí a gente foi atrás de conseguir uma cloud, a gente contratou a IBM, não sei o que lá. Né? A gente contratou a IBM porque a gente já tinha produtos da IBM, então a IBM fez um preço legal para a empresa e a gente fechou com eles. E aí, beleza, esse foi assim, esse é o meu maior resultado como arquiteto, tá? E aí beleza, o portal foi pro ar, sucesso, tá lá rodando até hoje. Saí da empresa, fui com uma consultoria de São Paulo. Então eu tô lá nela hoje, entrei como arquiteto também, fui contratado como arquiteto, me colocaram num cliente, e a estrutura do cliente lá, eles trabalham com squads, né? Então me botaram como arquiteto, o time era muito novo, né? Eu era um dos caras mais experientes da equipe, consegui ajudar a equipe, tipo, o pessoal era tudo bicho do mato, ninguém falava nada, ninguém interagia, ninguém conversava, o pessoal tinha dúvida, um conversava com o outro, e aí eu fiz muito esse meio de campo, sabe, de conversar, né, desatar os nós, assim, do projeto, basicamente, nesse sentido. Mas hoje eu entendo que uma atuação verdadeira, assim, como arquiteto, não, eu não fazia, até porque, sinceramente, eu não sabia como fazer. Eu juro pra você, cara, eu vim aprender com você agora, porque, tipo assim, eu sempre fiquei com a cabeça para ser programador, tá? A cabeça sempre foi essa, não, você programador é o que importa, é o que dá certo. Porque também eu tenho muita vontade de trabalhar para gringa, né? Então eu via que tinha muitas vagas de programador e tal. Falei, cara, vou buscar isso aí. Beleza, comecei a estudar, né, direcionei minha carreira para isso. Beleza, comecei a fazer as entrevistas. Cara,
Aí que veio a minha decepção, a minha frustração. Não conseguia o salário que eu queria. Os caras basicamente queriam botar você num. Como é que eu posso dizer? Bota você lá, deixa você em stand-by. Basicamente, eu fiz 5 entrevistas. E todas foram praticamente do mesmo jeito. Eles querem você, bota você lá num. Agora esqueci o nome da palavra. Deixa você lá de stand-by, vem a demanda, joga para você, você desenvolve e entrega. E é isso. E até faz sentido eles quererem padronizar salário para fazer isso. Tá certo. Né? Só que depois de ficar, né, me decepcionando nas entrevistas, eu falei, cara, eu não quero ser mais programador. Tô de saco cheio. Chega, desisto. E foi aí que eu comecei, de verdade, buscar entender o que um arquiteto faz. Foi aí que eu cheguei em você. Eu comecei a ver seus vídeos, comecei a aprender muito com você no YouTube. Eu falei, cara, beleza, é isso que eu quero mesmo. Aí abriu lá a turma, né? Eu entrei nessa última turma. E aí, realmente, eu entendi o que um arquiteto faz. Então, o que acontece? Eu estou querendo voltar, né, e eu estava tentando traçar uma estratégia para conseguir isso. Né? Aí vem minha dúvida. Eu estou com muita dificuldade de conseguir fazer isso na empresa que eu estou. Né? E aí eu fico pensando, será que, sei lá, eu começo a me candidatar para a vaga para ver se eu consigo passar numa entrevista e já me jogar lá no fogo lá e ver o que eu arrumo com isso? Ou, sei lá, você acha interessante eu realmente, sei lá, tentar alguma coisa na empresa que eu tô? O que eu falo para você é o seguinte: você já tem experiência como um arquiteto, né? Uhum, Então, eu iria para uma estratégia um pouquinho mais agressiva mesmo de, ok, a gente pode começar a tentar fazer algumas coisas de arquitetura na empresa atual, né? uhum, Mas, de qualquer maneira, eu chamaria o meu líder direto e tentaria com ele ali fazer um alinhamento de expectativas, né? Só que assim, ó, uhum. quando você leva é negociação, beleza? Negociação. Chama ali o seu líder direto. Você falou que a empresa é muito grande. É o cliente que você está ou é a consultoria que está grande demais, você não consegue acesso com ninguém? Não, não, é o cliente, no caso, né? Na consultoria, na consultoria, que era o meu chefe, né? Eu já até falei com ele, eu expliquei toda a situação para ele e tal. E perguntei para ele, né? Falei, cara, eu nem sei se eu deveria estar aqui falando com você, porque fui eu mesmo que pedi para sair da sua área. Mas eu tô aqui, cara, eu tô aqui porque, sei lá, cara, eu quero voltar para a área de arquitetura e tal. Aí ele até falou assim: não, cara. Primeiro ele me pediu para explicar o porquê, mas depois falou assim: não, cara, você teve bons resultados aqui, não, vamos trabalhar para você voltar assim, não esquenta não. E aí, beleza, eu tive esse feedback positivo dele, né? Tive esse apoio dele. Só que o que está acontecendo é que não está entrando projeto novo na empresa. Então, tá difícil para ele conseguir me trazer. Ele precisa ter um projeto já, né, certo para eu ir, para ele poder me movimentar. E aí eu voltaria para a área de arquitetura. Né? Isso já tem uns meses, tá, Suzana? Já tem uns 2 meses. Né? E aí eu meio que fico meio, sei lá, desesperado aqui, querendo, cara, não aguento mais saber de programador, mano. Perdendo tempo, quero voltar a ser arquiteto. Entendeu? E aí eu tô buscando alternativas, tipo isso, tipo assim, cara, vou tentar onde eu tô, mas também tá difícil pra caramba também. Aí a última alternativa que falta é, cara, vou começar a me jogar no mercado aí pra ver se eu consigo. Eu já trabalhei como arquiteto, né? Já tenho a experiência comprovada em carteira, de repente dá certo, vai que acerta, né? Não, Foi o que eu acho que fiquei pensando. a questão toda de entrevistas ali para você ser um arquiteto, primeiro, precisa ter uma experiência mesmo anterior, né? Mas você Uhum, precisa ir bem na entrevista. Esse é o grande segredo certo. para você é, conseguir entrar em um papel como esse, tá? Ir bem na Uhum, entrevista técnica e ter experiência. Acho que são as duas coisas. Se você já trabalhou como um arquiteto, chega lá e dá um show ali na entrevista, vai na frente, explica, gesticula, fundamenta por que cada uma das decisões ali, né? uhum, Aplica padrões, coloca um padrão ali que resolva efetivamente um problema, né? Não só para fazer firula. uhum, Essas coisas dão uma encantada legal. Eu acho que assim, nos últimos. Quando eu estava no mercado ainda, né? Acho que as últimas 15 ou 20 entrevistas que eu fiz, assim, eu passei em todas. Todo mundo me queria, né? caramba. Uhum, E porque eu ia bem na entrevista, né? E já tinha experiência. Então, o que não batia nunca era valor. Nunca batia valor, nunca batia valor. certo. E
E aí eu acabei, porque eu queria também, né, um valor muito alto ali, ou ir para coordenação, para head. Então, os meus últimos papéis no mercado antes de começar a ARC foi como head, foi como, né, coordenador de times de arquitetura. Uhum. Então, estava já nesse papel. Mas o segredo é esse, né? Eu chegava na entrevista preparado, eu me preparava para as entrevistas, tá? Esse é um outro ponto importante. Tem um conteúdo Certo. meu, aqui do Arc One VIP, que é lá sobre como ir bem em entrevistas. Acho que tem aberto um pedacinho no YouTube também, mas tem o completo aqui. Uhum. Esse é um conteúdo muito bom, tá? Eu recomendo que você assista ele. Tá, E vou assistir. a entrevista é algo muito importante. É ali que vira o jogo para você entrar, tá? Eu acredito que, assim, se você está tendo dificuldade na empresa atual para conseguir o trabalho como arquiteto e é o que você quer mesmo, cara, abraça, vai para o mercado. Não adianta Certo. ficar esperando. Assim, ó, isso eu nunca vou encorajar vocês, ficar esperando alguém ir com a cara, a oportunidade aparecer na empresa. Se a empresa está te Uhum. dando desafio, oportunidade, no mínimo ali uma possibilidade de você começar a fazer algumas coisinhas, né, como arquiteto e tal, legal. Se não, você vai ficar esperando o quê? Né? Por quanto tempo? Você não tem Uhum. garantia nenhuma disso, que isso vai acontecer, entendeu? Certo. E isso pode começar a prejudicar o teu desempenho como desenvolvedor, e isso vai ser ruim para a empresa. Porque fala, pô, eu tô aqui trabalhando como dev, tô puto, quero ser arquiteto. O natural seu aqui vai ser ter um rendimento mediano, acho. E o natural disso vai ser o feedback do cliente para a consultoria. Fala, putz, o Bruno não merece. Ah, cara, o Bruno tá indo mal. Ah, se o Bruno tá indo mal como dev, eu vou colocar ele como arquiteto? Ah, não, não vou Uhum. não. E aí você vai ficar para sempre ali enquanto a empresa te pagar, entendeu? Isso aqui. É legal você puxar esse controle para você. Bacana. Você pode tentar começar a fazer algumas coisas. Se você não quer sair da empresa, gosta, e pode ser o caso mesmo, legal, briga por isso, né? Aí começa a fazer um trabalho de arquitetura lá dentro, mostra os resultados, leva, olha, eu pensei no código, mas com visão de arquiteto. Eu projetei isso assim, assim, assado. Que daí você brilha. Eu apliquei esse padrão, olha o desenho que eu fiz, tal. Então, começa a mostrar para as pessoas que você está fazendo um código melhor do que os outros desenvolvedores, porque você está fazendo com viés de arquitetura. Isso vai te Uhum. puxar para cima, tá? Isso pode te puxar para cima. Pode, né? Não é a certeza. Se não te Uhum. puxar, não fica perdendo tempo, não. Tá? Porque tempo não volta, cara. Não para, não volta, não tem jeito. Está, Uhum. é um tempo ali que, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco são 6 meses, um ano. Você podia ter a mais de experiência como arquiteto, já pensando em ir Uhum. para o próximo nível, né? Imagina você, talvez ali com 5 anos de arquitetura, tá indo para um C-level, né? Ou para um head. Consegue, Uhum. tá? É, é um ano perdido nessa carreira, nessa evolução, tá? Sim. 1 ano, dois Tá. anos. Tem muita gente que acaba pecando nesse sentido. Eu não procrastina quando a carreira, quando o assunto é carreira, não procrastina, cara. Agarra e vai, tá? A estratégia é, você tem, pode seguir as duas, tá? Começa a fazer essa parada pensando como um arquiteto já dentro da tua própria empresa, né? Eu faria isso, tá? Eu Uhum. atiraria para os dois lados. Começa a fazer um trabalho o melhor possível, desenhando, projetando, levantando requisitos, fundamentando o que você fez. Cara, você vai ser o melhor programador se você pensar em como um arquiteto na hora que você estiver programando, né? E as pessoas vão notar isso. Uhum. Talvez ao ponto de, na hora que você arrumar um trabalho fora, e provavelmente não vai demorar muito, a galera fala: não, peraí, eu não quero que o Bruno saia. Cobre o valor, segura o Bruno, tá? Isso pode acontecer. Aconteceu comigo. Pode acontecer com você também, tá? Entendi. E aí, de repente, na base do forceps ali, você vai para a área de arquitetura na base do forceps. Pediu para sair. Putz, eu vou perder o Bruno pro mercado. Então, se eu tô gostando muito do trabalho dele, eu vou segurar ele, eu vou cobrir o salário e vou colocar ele na área de arquitetura. Você teve o melhor dos dois mundos, teve reajuste e atingiu o objetivo que você queria, de ir para a área que você queria. Tá? É o que eu Não, faria.
extremista. Entendi. Entendi. Assim, pelo menos no cliente onde eu me encontro, eu até busco isso, sabe? Tanto que quando a gente tem as reuniões para mostrar uma solução, qualquer coisa, eu sempre busco opinar ou fazer qualquer tipo de crítica. Às vezes até mais para o cara, para forçar o cara que está, por exemplo, apresentando uma solução ali, que ele está implementando ali, para ele dizer o porquê que ele fez, né? Então, no caso, o tech lead da minha equipe, ele até gosta. Uma vez ele me deu um feedback disso, falou que gosta muito, né, das minhas perguntas, dos meus questionamentos. Só que isso meio que fica além dele. Eu já até conversei com ele sobre isso, esse lance de ir para a área de arquitetura. Ele até falou assim, cara, desde o primeiro dia que você começou como programador, eu sabia que um dia você ia voltar para a arquitetura. Eu sempre soube disso, ele falando para mim. E estou vendo que chegou o dia. Ele, dentro das possibilidades dele, ele tentou me ajudar. Ele falou com o arquiteto lá da empresa. Eu já conhecia ele, né? Mas ele foi lá, chamou o cara, não sei o quê, aí marcou a reunião entre nós três, aí explicou a situação pro cara, aí o arquiteto pegou e falou assim, não, pô, legal, não sei o que lá, não sei o que, eu vou te incluir aqui na nossa reunião semanal, para você ficar por dentro dos temas e tudo mais. Aí eu, pô, legal, cara, legal. Então, no caso, eu até participo das reuniões, né? Toda semana e tal. Só que, cara, não passa disso. Eu não consigo ir além, eu não consigo arrumar um problema para chamar de meu, entende? Uhum. Então, sei lá, cara, sinceramente, eu meio que vou seguir mais pro mercado mesmo, cara. Eu vou só dar uma reforçada aqui no que eu acho que eu tenho que reforçar aqui, que eu acho que eu Eu iria nessa linha também. preciso, né, e vou me jogar no mercado. Eu vou atrás de ver aí aonde que eu consigo me encaixar aí. Minha dúvida jamais é essa mesmo. Tem muitas oportunidades no mercado, escolhe direitinho. Uhum, uhum. Escolhe direitinho, escolhe uma que você consiga trabalhar. Se você já tem experiência 100% do tempo com arquitetura, né? Você já, que a gente chama de Arc Level 2, né? Que é aquele arquiteto que trabalha boa parte do tempo fazendo outras coisas, tipo programando, ou fazendo outras coisas, né? É legal você arrumar um lugar que você consiga. Que assim, ó, o conhecimento que a gente passa para vocês aqui no Expert, eu falo por experiência própria, tá? Faz com que vocês consigam até mudar a visão da área de arquitetura das empresas de vocês. Porque muitas empresas não sabem o que um arquiteto faz, ou a importância de um arquiteto. Tem um monte de empresa por aí que fala, cara, o arquiteto é um super programador. Né? E não, cara, não é. Né? Então, se você sabe vender a importância do papel e consegue falar, olha, eu fiz esse estudo, eu fiz esse levantamento, pensei nesses requisitos, tem esses pontos. Se a gente não fizer desse jeito, o caminho vai ter esses problemas. Algumas vezes as pessoas não vão discutir, vai cair nos problemas. Isso acontece até hoje aqui com a gente, com clientes que às vezes não escutam a gente em um ou outro direcionamento, depois, pô, quebra a cara, volta atrás. Né? Então, vai acontecer com vocês também. Se começar a fazer o trabalho direitinho mesmo, insistência, e vendendo a área, vendendo a importância, vai falar, pô, legal, o que um arquiteto faz? Tem a definição da arquitetura, escolhas, né, em geral, tecnologias, decisões, POCs, validações de arquitetura, propostas de arquitetura. Então, todas essas coisas você consegue ir praticando no seu dia a dia. Fala, pô, aqui está faltando um processo para a gente fazer a validação de arquitetura. Talvez, em primeiro momento, as pessoas falem, precisa disso daí. Daqui a pouco, pô, tem um problema lá na arquitetura, entregaram, tal, não seguiram a arquitetura. Aí, faltou a validação. Vamos colocar esse processo? Vamos. Entendeu? Então, você começa a editar, você começa, com a visão que a gente tem aqui, você consegue ir puxando isso dentro da empresa. E colocando as práticas que estão faltando, entende? E isso vai te dando destaque também. Até já teve alguns cases aqui do programa de alunos que começaram a fazer isso, cara, viraram líderes ali. Às vezes teve um caso aqui que ele era solitário com a arquitetura e depois disso ele programava, inclusive, parte do tempo. Depois ele começou só a arquitetura, depois precisava de mais gente, ele virou o líder da área.
contratou mais arquitetos ali, ele criou uma área para ele. E teve Legal. outro também que o cara entrou como arquiteto num time, que era muito bitolado, era fechado o time, eles nem faziam trabalho de arquitetura, acabou virando líder do time. Acontece também. Legal. O segredo é fazer o trabalho de arquitetura, que tem um valor absurdo o trabalho de arquitetura. A partir do momento que você começa a fazer e mostrar isso, usar as técnicas que a gente ensina, o holofote, etc., sai do outro lado. Não tem como não sair. Beleza? Beleza. Vai dividindo com a Não, gente, vem cara, participando das mentorias e vai dividindo com a gente os resultados, precisa de ajuda lá com processo seletivo, dúvida que você teve aí com, de repente, no conteúdo, né, sobre o processo. Pergunta lá pra gente, a gente vai respondendo, tá? Um pouquinho assíncrono, mas a gente vai respondendo. Participa da mentoria também. Vem pra cá que tá. a gente sempre vai ajudar. Não, beleza. Vou me esforçar para estar mais presente aqui. É porque eu me mudei recente, né? Aí tá meio bagunçado, eu tô no escritório meio louco aqui. Mas tô me estabilizando aqui, vai dar certo. Dá para E só a participar última. assincronamente, tá? Tá, lá pela plataforma, né? Tem um Async e Archimentory. Você pode colocar teu ponto ali. Certo. Escreve, ó, putz, tô com isso. Então dá até, se quiser mandar um áudio ali, aceita você subir, de repente você grava no WhatsApp, faz download, sobe ele ali, ou qualquer outra ferramentinha. Fica à vontade, tá? É importante Não, participar, tranquilo. aproveita que é algo que com certeza faz a diferença. Não, faz. É só a última coisa, já de imediato, já gostaria de te agradecer por todo o material que você faz, cara. Porque pelo menos pra mim, assim, já me ajudou demais, assim. Ok, estamos Trabalho juntos. bom demais. Muito obrigado. Esse é o meu combustível, cara. É bom demais saber que a gente está agregando valor. Obrigado mesmo. Não, tranquilo. Bora Valeu, lá. obrigado. A Miriam tá para mandar Professor, áudio. Oi, manda lá, eu só Miriam. queria dar um gancho aqui, se for possível. Eu nem não estou abrindo o vídeo aqui por conta, né, da internet, é que o senhor falou que estava com problema, mas assim, Bruno, coloca o teu LinkedIn aqui, porque às vezes algum de nós aqui fica sabendo de alguma coisa, né? E se você realmente estiver procurando, se a gente souber de alguma coisa, né, de repente pode até, né, sabendo que você está procurando isso. Agora, sim, lá no dia a dia da empresa, no contrato com o arquiteto, eu acho que é muito isso que o Pisani ensina, que é método, conseguir reproduzir e conseguir, vamos dizer assim, se adequar à cultura da empresa, entender a cultura da empresa um pouco, sabe? Então, o que eu tenho aprendido, assim, o livro é do O'Reilly, viu, professor Pisani? Eu achei o livro, é o Fundamentals of Software Architecture, desculpa meu inglês aqui, é do Tranquilo. Mark Richards, Neil, e tem um outro cara, que é o Neil Ford, sabe qual que é, né? O livro? Eu não tenho certeza se eu sei, não. De cabeça eu não tô lembrando Eu desse tiro livro. um printzinho, se o senhor quiser, eu lhe mando aqui. Ah, Mas manda, esse manda livro sim. que o pessoal estava usando, falando do estilo arquitetural. Então, eu acho que assim, Bruno, o que eu vejo muito aqui, assim, o que tem sido muito útil para mim é o método. Porque as coisas que eu faço, elas são repetitivas a certo modo. Então, se eu conseguir aplicar um método para fazer as coisas que eu preciso, com uma certa segurança e aperfeiçoar, por isso que o material do Pisani tem sido muito valioso para mim. Então, a gente percebeu lá com os nossos arquitetos que trabalharam conosco, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, muita bagagem, mas não dá para simplesmente pegar o que está no livro e aplicar, né, professor? Às vezes Ó, isso na empresa tem um modus operandi um pouquinho diferente. Mas se você quiser colocar, eu vou colocar o meu LinkedIn aqui, se você quiser me adicionar, tá? Tá, não, Obrigada. tudo bem, obrigado. Obrigado. Eu vou botar o meu também aqui, tá bom? Obrigado. sabe que vocês me acabaram de me dar uma ideia aqui também, que eu acho que amanhã eu já vou aplicar aqui para vocês. De colocar a gente tem uma área ali de vagas de emprego, né, que a gente coloca. Vou colocar também para vocês se candidatarem, para vocês colocarem, dividirem currículo, informações em geral ali. De repente, alguém do mercado que chega ali no Arc1, né? Olha e fala, pô, legal, tem uma galera aqui se candidatando para arquiteto. E aí já pega um de vocês ali, já pega o currículo de vocês E aí a ali. gente consegue consultar, professor? Consegue? Ah, maravilha! Eu quero muito acompanhar isso aí, porque às vezes a gente tem necessidade, eu diretamente não posso, mas aí a gente pode
falar para os parceiros, né, que tem essa opção também. Sabe, papel mole na água. É uma fonte aí de consulta de profissionais que estão engajados, né, estudando, aprendendo um método para trabalhar com arquitetura. Acho que vai ser legal, vai ser legal. As duas vias, né? A gente já tem uma, coloca essa segunda. Boa. Bora lá, mais alguém? Tem algum ponto? Alguma. Eu tenho, Pisano, rapidão. Charles, tudo bom? Pisando, pessoal, eu estou até procurando também, viu, pessoal? Até deixar ver o LinkedIn aí, alguma coisa de arquitetura, porque assim, é uma coisa que eu estou nessas. Estou como desenvolvedor, estou no caso do nosso amigo aí, mas quero ir para arquitetura, tá? E não vou abrir mão disso. E aí tô na busca, eu vou até deixar o LinkedIn aí, tá? E seguinte, eu até quando eu vejo algumas vagas de arquitetura, eu vejo que a turma dá muita ênfase a arquitetura, mas especialista em Java, especialista em Node. Aí eu tenho uma certa dúvida com relação a esse tipo de ser eu me candidato, porque assim, de Java, eu já mexi com Java, mas não me lembro de nada de Java, assim, né? Hoje eu praticamente trabalho mais com Go, né? Que é o que eu mexo, e Python. Mas Java, eu não sei assim, se eu me candidato a essas vagas, porque assim, eles esperam experiência com Java ou com Node para arquitetura, não sei o quê. Aí há algumas vagas que eu fico meio em dúvida, entendeu? Se eu me candidato ou não. A maioria que eu tenho encontrado é sempre com assim, é como se o cara quisesse um desenvolvedor mais especializado, né? Eu tenho notado pelo menos é o meu sentimento. Então, você está trabalhando com arquitetura hoje? Não. Então, assim, é melhor ir para uma oportunidade como essa do que nada, tá? Aí você pega, por exemplo, eu conheço alguma coisa de Java, se eu estivesse no seu lugar, eu falo, pô, conheço alguma coisa, não domino, talvez, não estou tão atualizado, tal, mas conheço bem de orientação a objetos, consigo falar de padrões de projetos. Cara, bora. O Java não é tão complicado assim, é parecido com qualquer linguagem baseada em C, né? Então, cara, eu iria para cima forte, tá? E isso já começaria a me colocar no mercado, né? Vai me trazendo experiências, tá? Como arquiteto. Então, eu agarraria, eu iria para cima com tudo pro mercado mesmo, aí, num caso como esse. E independente de eu dominar 100% Java ou não, cara, as habilidades de arquiteto, que é o mais importante, eu tenho. Aí o Java ali, eu ia encarar isso daí como Java ou .NET. Depende do arquiteto também, né? Se é um arquiteto de software, né? A gente fala aí que é um tecnológico Java, por exemplo, né? De software Java, você já entende que o cara que precisa conhecer das bibliotecas do Java, etc. Mas se, não, eu quero um arquiteto de soluções que conheça Java. Então, esse que conheça Java é um plus, não é um mandatório, entende? Entendi. Beleza, então eu vou mandar abraço. Galerinha, eu vou deixar meu LinkedIn aí, tá? Por favor, lembre do coleguinha. E eu vou abrir amanhã, eu já coloco aí para vocês uma sessão com. Eu vou deixar no aberto, tá? Essa parada. Que daí, assim, qualquer pessoa que venha de fora no Arc One vai ter acesso também, aumenta a probabilidade de vocês terem visibilidade. Eu até falei na empresa que eu trabalho, que tem uma área de arquitetura, mas assim, não me responderam, não. Tá? Eu disse, olha, estou fazendo curso, tal, pretendo. É uma área que eu investi tempo, recurso e tal, e eu pretendo. Até o cara lá que é arquiteto também, né? Aí, mas assim, não me responderam ainda nada, não. A coisa toda é ir tentando, tá, Charles? E de novo, ó, reassiste aquele vídeo meu lá de dicas para ir bem, né? Em entrevistas. Uhum. É a entrevista técnica que faz a diferença, beleza? Quando você é arquiteto, né? Você pode até, o pessoal da RH talvez coloque um contraponto, não sei o quê. Mas se você chegar ali, na entrevista técnica, e brilhar, sabe? Brilhar mesmo, cara, vai com energia. Vai com energia, né? Tem uma técnica, não sei se eu falo isso no vídeo ou não, mas tem uma técnica que eu li em um livro, eu não lembro exatamente qual. Eu acho que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, uma coisa assim. Eu já vi esse livro, quer dizer, eu já vi o título, eu nunca cheguei a ler, não, mas tem esse Eu livro acho que esse mesmo. livro, eu acho que é dele, ou é do Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Talvez eu esteja confundindo aí a origem, mas é de um desses dois livros, certamente.
que ele fala para você fazer o seguinte: você vai num banheiro antes da entrevista, né? É, um lugar que tem um espelho, né? Você vai, olha para você mesmo, olha no centro do teu olho no espelho, dá um sorriso e fala ótimo, e repete isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Tenta, sabe? E mesmo isso vai colocando energia em você, né? E você vai se sentindo confiante, né? Isso é para levar o seu astral, a sua energia ali, né? Para você ir para a entrevista. Cara, vai com chama nos olhos ali na hora que você for para a entrevista, tá? Agora, a entrevista, normalmente eu me dou bem. É muito difícil eu não passar na primeira entrevista, assim, na primeira impressão Ó, que eu for conversar com as pessoas, entendeu? Assim, eu me dou muito bem. Não é modéstia, não, assim. Modéstia, não é porque, mas assim, é uma coisa que, assim, para mim é bem de boa. Nunca tive nenhum problema em conversar, em me expressar, e o pessoal normalmente gosta. Eu não, normalmente eu estudo pra caramba quando eu pego o assunto lá para poder, que eu sei que é o stop da entrevista, eu normalmente eu me saio bem. Nunca tive essa então, dificuldade de não mas, passar a entrevista, Charles, assim, de toma conversa. cuidado com isso, tá? Que, por exemplo, isso pode ser uma coisa do. Aí eu peço até desculpas para você pelo jeito que eu tô falando, mas considera isso, tá? Então, Que claro. a gente tem um ego que eu não tô falando que todo mundo tem ego, né? Todo mundo tem ego, todas as pessoas têm. E o nosso ego, ele às vezes coloca pra gente um negócio do tipo assim, olha, eu fui bem, sabe, eu quero acreditar que eu fui bem. Só que olha pro resultado que você teve. É ele que esquece o ego e olha pro resultado. Se você fez uma entrevista e passou na entrevista, né, e esse é o resultado. Fui bem. Se você foi Não, numa não, entrevista estou entendendo. e não passou nela, Aí não adianta, você não, não se você adianta não você passou. achar que você foi bem. Não, não, mas as que eu falo é que acho que eu passei, entendeu? Assim, das que eu fiz, que eu passei, assim, pronto, o que eu tô atual. Normalmente, o cara só, você não precisa nem fazer a prova técnica. Pelo seu conhecimento aqui, eu não vou nem lhe pedir a prova técnica. Então, às Mas não é vezes isso aí prepotência, até não, o. entendeu? Porque assim, eu me preparo bem, não é, né? É só que, assim, eu tenho facilidade de comunicação. Era mais ou menos o que eu queria dizer, não era bem isso. Não, claro, cara, assim, de novo, o que eu tô querendo dizer aqui é literalmente isso, que quando as coisas não estão indo bem pra gente em qualquer segmento, tá? Não é sinal que a gente é, está errando, está pisando, é sinal simplesmente que a gente não sabe de alguma coisa. É alguma técnica, é algum detalhezinho que está faltando a gente aprender ali para sair do outro lado. Então, a primeira coisa que a gente tem que admitir quando as coisas não estão indo bem, em qualquer segmento, tá? Mas aí, mais voltando para a arquitetura mesmo. Pô, vou fazer uma entrevista de emprego. Se eu passo na maioria, é sinal que eu estou indo bem. Ainda assim, é legal você tentar fazer um exercício de melhoria contínua, tá? Aprender com a última entrevista. Olha para ela e fala, pô, anota. Eu tinha esse hábito, né, de anotar. Pô, eu fiz uma entrevista. O que eu fiz de errado? Onde eu pisei na bola? E o que eu fiz bem? Eu anotava. O que eu fiz bem, eu tentava repetir para ver se realmente tinha feito bem, né? E o que eu tinha feito de errado, eu falava, putz, isso aqui tem que evitar, né? Então, sempre, no mínimo, três coisas positivas e três negativas, eu sempre fazia. E eu recomendo que vocês façam também, tá? Principalmente para Não, entrevista. nunca vi por esse lado, não. Assim, É, uma porque, coisa que eu também noto é que às vezes nas que você não faz, o pessoal, assim, os feedbacks, não sei se é assim, se é o normal, os feedbacks são muito vagos, entendeu? Assim, não são feedbacks que lhe ajudam a melhorar, pelo menos algumas coisas, claro, que nem toda a gente passa, mas assim, as que você não passa, o pessoal gostou de você, mas, e assim, e você não sabe o que foi. E até você tem autocrítica de se avaliar, mas, pô, peraí, isso aqui foi. Porque assim, se alguém disser que eu estou errado, eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Eu acho que é melhor porque na próxima, eu não vou errar mais. Mas assim, os feedbacks que às vezes você recebe das empresas são muito vagos. porque o pessoal. Putz, a gente vive numa época que tem muito mimimi, né? E aí o pessoal acaba falando, pô, talvez se eu fale de um jeito aqui, o profissional fica chateado, aí no futuro ele vai falar para outros, aí ninguém vai querer fazer entrevista aqui na empresa. As empresas estão com medo hoje em dia, sabia? De se queimar ali É verdade. Tem muita empresa assim. Você vai falar lá no RH e tal, e eu participei bastante de processo seletivo, né? Próximo de RHs, assim, fazendo avaliações. O pessoal tinha, assim, um medo, né?
da empresa ficar mal falada entre os devs ali, a galera falar dev, arquitetos, ficar falando mal da empresa que não valia a pena trabalhar ali. Várias empresas eram assim. E eu acho que hoje tá pior ainda. Aí, tipo, a empresa. Porque é difícil, tá? As empresas, eu falo até por experiência própria, está super difícil contratar bons profissionais. A gente acaba preferindo até formar a galera do que as experiências que a gente tem, às vezes, de trazer pessoas muito experientes de mercado, viram dores, né? Porque a gente tem um método, tem um step by step nosso que a gente segue direitinho aqui na Arc, né? E a galera de mercado que tem muito tempo e já, né, tem uma outra visão, é difícil de adaptar a nossa metodologia, né? Começar a trabalhar. Então, por isso que eu falo, para vocês, o legal é partir de vocês, né? Eu quero fazer esse trabalho, eu quero seguir uma metodologia, né? Então, assim, a minha recomendação é, olha para os números, olha para o resultado, tá? Fiz uma entrevista, não fui bem, por quê? Tenta puxar essa lição. Não depende do feedback que vão te dar, não. Puxa o teu feedback, o que você sentiu que foi bem, o que você sentiu que podia ser melhor, né? Faltou explicar alguma coisa? O que faltou no encantamento? É uma negociação, né? A negociação você precisa ter um primeiro contato ali com o entrevistador, olho no olho, sorriso, né? Aquele primeiro contato, né? Conexão com ele. Cara, depois disso daí aí vai entrar na parte das perguntas de um lado para o outro, né? Você também pergunta coisas sobre a empresa, só ouvir e responder perguntas não mostra que você tem interesse na empresa. Se prepara para a vaga. Vai lá e presta atenção. Cara, eu vou fazer uma entrevista, sei lá, no Banco X. Tá. Entra no LinkedIn do Banco X, vê o que os caras estão fazendo, as notícias, se está tendo algum tipo de informação pública de algum produto deles, participa de alguma comunidade, os caras que mais trabalham ali dentro, dá uma olhadinha no CTO, CIO, o que os caras estão postando, acompanhando. Por quê? Vai ser mais fácil de você conectar. Isso é estratégia, tá? Na hora que você vai fazer a sua entrevista, você, já sabe o que o banco X está fazendo, buscando, o que o CTO, o CIO estão curtindo, né? Na cara de pau, pede conexão pro cara. Entendeu? Pede conexão, entra lá. Ah, mas eu não conheço, talvez fale não. Cara, você é o sim, né? Vai com o pensamento de eu tô pedindo conexão aqui e tal. Eu falo, admiro o seu trabalho pra caramba, eu vejo que você trabalha numa empresa top, queria te seguir, acompanhar seus conteúdos. Mexe com o ego do outro lado, né? Só sou um desenvolvedor e tal. Curti demais a empresa, então eu imagino que pudesse ser fantástico ser conectado contigo. Manda lá a mensagem, né? Certamente vai aceitar. Se não aceitar, tudo bem, né? Tenta conectar com 7, 8 pessoas ali, mas 5 você vai conseguir 4. Já vai dar para ter uma visibilidade do que é empresa, entendeu? Então, de novo, isso aí é estratégia. Estudo de empresa. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum apoio? Eu acho que completando, professor, nem levantei a mão aqui, completando, eu acho que é isso mesmo, conhecer a estratégia da empresa, né, entrar no site, dar uma olhada, ver o que a empresa está fazendo, né, aquilo que ela deixa público mesmo, né? Sim. E tenta buscar conexão com as pessoas. Mal não vai fazer. O máximo que vai acontecer é a pessoa não aceitar a sua conexão. Isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. Bom, o que eu falo para vocês sempre quando a gente está falando de oportunidades de mercado, estratégia é tudo, né? Se você faz uma entrevista como todo mundo faz, vai ter as mesmas chances que todo mundo tem. Se você se prepara, né? Faz todo esse trabalho que a gente falou aqui, cara, aquece o espírito ali para a entrevista, né? Puxa a sua energia para cima. E não tem vergonha de ir lá na frente, de rabiscar na lousa.
Pô, minha letra é feia. Você viu nos vídeos? Tenho gravado alguns vídeos na lousa. A minha letra é horrorosa, gente. Eu gravo para YouTube indo na lousa. Então, assim, numa lousa, enfim, qualquer ferramenta que você tenha ali, uma lousinha digital, flipchart, quer que seja ali, para você fazer um desenho, por mais que simplifique o teu desenho, faz as formas ali, mas vai lá na frente e mostra a liderança, entendeu? Para esse papel de arquitetura, a liderança é importante. As pessoas precisam sentir. E não adianta nada você só vender na entrevista, tá? No dia a dia também precisa ser. Senão, beleza, passou na entrevista, conseguiu. Entrou, dia a dia é diferente. Não casou a expectativa, vai ser mandado embora, né? Então a ideia é que você literalmente continue, né? A entrevista seja o começo de um novo hábito, talvez. De lá na frente, de ser estratégico, né? Você não levantou as informações todas ali do que está se buscando, etc. Pô, entrou no banco, né? Entrou na empresa X lá, pô, levanta os requisitos, vai conhecer as áreas, vai conhecer as dores, né? Entende profundamente. Não é porque você entrou que a entrada é só o começo da jornada. Aí a ideia é você fazer um trabalho melhor do que o anterior. Você tem que ir motivado com isso. Cara, esse trabalho meu atual é o melhor da minha vida. Quando você for mandado embora, o próximo vai ser o melhor da tua vida. É para superar o anterior. É escada, entendeu? Foguete. Crescimento. Sempre vai pensando em fazer um trabalho melhor, mais planejado, mais fundamentado, né? Com mais liderança tua, mais protagonismo seu. Puxa o protagonismo. Arquiteto é para ser protagonista, né? Não é para o arquiteto ser ali coadjuvante, ele é protagonista, ele é líder. Ele vai lá na frente, ele explica, ele desenha, ele explica o desenho dele, ele negocia a solução. Não, ó, esse desenho tem isso, eu fundamentei desse jeito. Não, cara, mas você não pensou nisso? Não, pensei sim. Ou não, beleza, não tinha pensado, cara, fantástica contribuição, bacana. Vamos adicionar aqui dentro. Faz com que as pessoas participem da sua solução, né? Engaja a galera. É isso, pessoal, dia a dia de arquiteto. Vai fazendo isso cada vez melhor, cada vez melhor. Isso vai fazer com que vocês não parem de subir. A escada. Mais algum ponto, pessoal? Mais alguma participação? Alguma dúvida? Alguém está apanhando aí no dia a dia com alguma coisa a mais? Não? Hoje eu estou um pouquinho sem voz ainda, tá meio ruim. Eu peço desculpas novamente para vocês, mas a gente, guerreiro aqui, a gente não deixa isso de lado. Beleza? Então, pessoas, Beleza. me cobrem amanhã se tiver lá no Arquiwan a sessão nova. Vou abrir amanhã essa sessão aí para vocês colocarem lá os contatos de vocês. Maravilha? Show de bola. Valeu, então, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Terça que vem tem grupo de estudos, hein? A gente vai falar de outro padrão de microservices. Beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Ótima noite. Obrigado pela participação. Boa noite. Valeu. Boa noite.